Saravali, olhando ainda um pouco para todo este cenário bastante incerto, mas a gente olha ali, dólar tem aprofundado bastante as quedas, principalmente a gente vê diante dessas últimas retaliações. Esse movimento, ele indica apenas um ajuste técnico ou podemos estar ali, de fato, diante de um enfraquecimento estrutural da moeda americana? Essa é uma dúvida aí de alguns bilhões de dólares, né? Ou talvez até mais. E aí eu preparei alguns gráficos aqui para a gente desenhar um pouco, né, na nossa sessão de gráficos, toda sexta-feira aqui na BMC News, para a gente ilustrar bem o que está acontecendo, não só no real, a gente olha muito para o real, né, para a nossa relação, 5,60, chegou a bater poucos dias atrás, acima de R$6 novamente, voltou para 5,80, está muito volátil. Todos os ativos estão extremamente voláteis. E aí aquela pergunta que provavelmente o investidor mundial, né, todo investidor americano, na Ásia, na Europa e nós também brasileiros, vamos nos questionar ao longo dos próximos dias, ao longo das próximas semanas. Vai ser o grande debate acadêmico, né, nos grupos de WhatsApp, em todo lugar. Será que o dólar, agora chegou a vez que o dólar vai perder a sua hegemonia, né? A China vai sair forte, vai começar a trocar moeda, enfim, o euro volta a ganhar espaço. Esse vai ser o grande assunto. E a gente vai traduzir isso aqui em números, em gráficos, o que está acontecendo nesse exato momento. A gente viu ali no final do ano passado, que a gente, até principalmente ali durante as eleições norte-americanas, que é o finalzinho do gráfico ali, o que a gente chamava ali de Trump Trade, né? Ou seja, o mercado negociando, o Trump vai fazer isso, vai sinalizar isso, e o dólar acabou se fortalecendo em relação a todas as moedas, foi quando o nosso real foi ali para acima de 6,30, né? E muita gente falou, nossa, agora o real vai para R$7, R$8, diversos exageros, né? O que a gente está vendo nesse exato momento, ao longo dessas últimas semanas, desses últimos dias, é um enfraquecimento do dólar, por vários motivos, né? Mas a gente está vendo, por exemplo, muita gente, até isso também eu não trouxe esses gráficos, mas a gente está vendo um movimento muito volátil nos treasuries, né, nos yields que a gente chama, né? Muita gente vendendo talvez títulos, né? Vamos pegar o próprio chinês. Provavelmente o chinês está falando assim, pô, eu não vou financiar os Estados Unidos, né? Eu tenho muito título aqui, eu vou vender um pouco de título, né? E você acaba trazendo essa pressão adicional para o dólar em relação às demais moedas. A gente está vendo no curto prazo, pelo menos, tá? Minha opinião, já me perguntaram muito nas redes sociais, né? Marco, o que vai acontecer com o dólar? O dólar vai perder sua hegemonia? Minha opinião, não vai perder sua hegemonia, mas certamente daqui para frente vai ser muito questionado. Vai ter muita gente começando a defender que agora chegou a hora, tá? Mas o dólar vai continuar muito forte, sendo a principal moeda de negociação, tá? Mas no curto prazo, o que mostra esse gráfico? Que a probabilidade desse assunto, né, e o mercado começar a questionar no mundo todo, nas transações comerciais principalmente, né, ele está cada vez mais dominante nos debates, tá? Então a gente está vendo uma desvalorização, tá, nesse gráfico, aí também para quem é analista gráfico tem um ponto ali importante, interessante ali no gráfico. Mas essa é a preocupação, do dólar continuar se desvalorizando por vários motivos, né? Mas por uma pressão vendedora, por uma preocupação em relação à sua hegemonia, por vários motivos, o dólar está se desvalorizando. Aqui no Brasil é um movimento muito especulativo, né? E a gente lembra que o real também, né, não é um preconceito aqui, mas é uma moeda fraca. Então a gente vê a nossa oscilação muito forte, mas a expectativa é no curto prazo, talvez que o nosso real aqui continue nesse patamar entre 5,80 e 5,90, eu acho que é bastante factível, mas vai depender muito dessa visão. Então, os investidores nesse curto prazo têm priorizado talvez até outras moedas que também são alternativas, moedas também bastante fortes, né? Podendo ser uma contraparte, uma opção aí de uma moeda talvez um pouco mais previsível. E o mais importante é isso, tá? Não ser tão volátil assim, e é o que a gente está vendo aí no dólar. Esse gráfico que vocês estão vendo é o famoso DXY, que é o dólar em relação a diversas moedas, uma cesta de moedas, tem o euro, tem diversas moedas dentro dessa cesta, tá? E aí a gente começa a ver nos próximos gráficos um pouco das repercussões. O que leva o dólar? O que leva toda essa guerra comercial? Qual que é a leitura que a gente tem, tá? Então, provavelmente aqui a gente começa a ver, tá, os investidores até no curto prazo, você que é investidor de bolsa, tá? Então, por exemplo, pô, eu estou investindo nos Estados Unidos. Lembrando que se você tem uma conta no exterior, se você investe no exterior, numa corretora, na Evelyn, você tem acesso ao mundo todo. Então não precisa investir necessariamente em empresas norte-americanas. Você pode investir numa empresa indiana, através dos Estados Unidos, uma empresa americana. E aí alguns investidores também têm priorizado um pouco os investimentos em empresas, em ações europeias, tá, no curto prazo. Então é um pouco do que mostra também esse gráfico. Talvez não ficar concentrado tanto em empresas americanas, que vão ficar um pouco mais voláteis,
e priorizar outras empresas. Você pode acessar pelos Estados Unidos, pela Bolsa Americana, mas outras empresas, né? Empresas holandesas, empresas alemãs, enfim, tem diversas outras empresas para diversificar talvez o risco do seu portfólio nesse exato momento que você pode acessar pelos Estados Unidos, mas outras empresas que tenham capital, que tenham origem na Europa, em outros lugares que não os Estados Unidos, tá? E aí sempre aquela discussão também, Marco, mas o que está acontecendo, né? No próximo gráfico a gente consegue ver o que está acontecendo, está repercutindo, que a gente viu o que está no preço ou não, quais são as visões, né? Então passando aqui o próximo gráfico, a gente tem um pouco das visões da China, um pouco da visão de crescimento econômico mundial, tá? Então, qual que é a preocupação nesse exato momento? A gente falou no bloco anterior em relação à revisão de lucro por ação das companhias nos Estados Unidos, que certamente devem ser revistas para baixo, né? Estão começando a sair os resultados agora de grandes bancos, mas a preocupação em relação aos próximos trimestres. E a China também, o crescimento econômico chinês que a gente vê nesse gráfico ali no finalzinho, também tendo revisões para baixo. Daí sempre aquela discussão, até que eu estava falando com essa aqui, o Brasil sai ganhando ou sai perdendo? A gente pode até sair fortalecido numa conta ali que a gente chama de Excel, mas se a China cresce menos, a gente exporta menos suco de laranja, a gente exporta menos soja, a gente exporta menos minério de ferro, né, listado aqui em bolsa. Então é importante também que a China não seja prejudicada e que a gente essa é a preocupação, começarmos a ter revisão para baixo da expectativa de crescimento econômico chinês, é o que mostra esse gráfico. Então, para a gente terminar aqui o nosso último gráfico e continuar as discussões, tá? E a gente pode continuar vários assuntos, e o investidor tem priorizado, por exemplo, a segurança, a previsibilidade, a proteção patrimonial, e a gente tem visto o recorde do ouro, né, ao longo desses últimos dias. Hoje de manhã chegou a bater mais um recorde novamente. Então, pessoal, o ouro continua sendo, talvez na minha opinião, a única possibilidade para você ter proteção patrimonial. Tá? Não confunda a proteção patrimonial com diversificação do seu portfólio. Diversificar, você pode diversificar com bonds, com fundos imobiliários, com até criptomoedas, isso é diversificação. Agora, proteção patrimonial, talvez o único, o principal ativo continua sendo o ouro, né? E também outras commodities, como por exemplo a prata. Tá? Mas só para terminar o último gráfico aqui, que a gente tem um pouco do comportamento. Toda essa leitura, além de possibilidade de crescimento econômico mundial menor, é a preocupação em relação à inflação, né? Até surgiram muitas preocupações, como o Écio falou, o que vai ser o preço de um iPhone nos Estados Unidos, né? O preço como é que vai se dar a inflação no consumo? Não foi o que a gente viu no curtíssimo prazo, mas para as projeções. Então isso leva também para talvez um patamar de juro nominal no mundo, um patamar maior, né? Então assim, todo mundo está falando assim, pô, é uma decisão extremamente difícil para o Banco Central americano, até para o nosso brasileiro. Até a gente se viu hoje o IPCA aqui do Brasil, o IPCA ainda rodando no patamar extremamente elevado. Né? Quando a gente fala do IPCA, a gente fala assim, pô, o IPCA está ruim. E quando a gente abre o IPCA, o alimento é o que bate no nosso bolso, né, de uma forma geral para toda a população, é o que está pior. Então a preocupação é justamente isso. A gente tem um cenário de crescimento menor e também de inflação mais alta, que acaba levando a juros, pelo menos nominais, mais altos, e é o que mostra esse gráfico aqui. Tá? Então, dentro desse contexto extremamente complexo, e até fazendo um pouco aqui da parte de investimentos, pessoal, quando a gente olha muito o investimento, a gente olha muito estatística para trás, né? Imagina assim, qual que é a volatilidade do S&P 500? A gente vai falar assim, não, o S&P 500 é menos volátil do que o Ibovespa. Será? Se eu olhar para os últimos 15, 20 dias, né, tá parecendo uma bolsa de um país emergente que oscila 1.000 pontos, 2.000 pontos, 3.000 pontos, assim, muito rapidamente em poucos minutos. Tá? Então, essa pergunta, Paulo, depois você me responde aqui se o dólar vai perder essa hegemonia, mas certamente todo mundo vai se questionar daqui para frente. E não é um assunto assim que vai ser resolvido em uma semana, talvez levem décadas, mas com certeza muita gente vai começar a trazer essa questão aqui também para o debate. Né?